Tudo bem? Eu sou o Marcos Freitas e seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso PodLife, junto com a... Olá, eu sou a Val Marques, bem-vindos! E também junto com... Eu, Samuel Monteiro. Samuel Monteiro... Não, Amorim não. Tá bom, Sem cheio das graças. Então, é Marcos Bonner. Vox Bonner. É o Marcos Bonner, Não, deixa eu direto falar. do PodLife Nacional. Nacional, isso, pode ser. Falta só a vinheta agora, tá bom? Enfim, galera, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast, ao nosso PodLife, um podcast feito para você e por você. E hoje nós estamos aí para abordar dois assuntos, um do cotidiano e o outro também, o tema principal. Cotidiano, né, vai ficar aí responsável a Val Marques, e o tema principal, no qual eu vou abordar aqui sobre a cultura organizacional de uma empresa semelhante à de uma igreja, né, que é constituída do tripé missão, visão e valores. Beleza? Então, aguarda a gente aí até o próximo bloco. Posso fazer uma pergunta antes? Mais o que? O que é? É o seguinte, Lá vem. o Marcos trabalha com carro, né? Xará. Você tá na rua já há Uhum. muito tempo. Você conhece bastante carro, né? Conheço. Você conhece galera de carros? Um Marcas? Então vamos ver qual dos dois consegue acertar, mano. Quem ganhar vai ganhar uma bolacha. Bolacha? Quer acertar, é. Bolacha. Um pacotinho de bolacha. Não pode ser o biscoito, não? Ah, biscoito. Aqui é bolacha, mano. Aí fala bolacha. Então é o seguinte, a pergunta é, Marcos, já que você e a Valéria conhecem um pouco de carro, né, mano? A Valéria, pelo jeito, ela nem nave, né? Ela não tem carro, a Valéria anda na nave. Ele não sabe que a minha vassoura está estacionada lá fora. Olha, Marcos, você vê, mano, como que são as coisas? Tá vendo? Cuidado com essa autoestima aí, mulher. Mas além do pacote de bolacha, é o seguinte, a pergunta é, qual é o único carro que vende utilitários, mano? O único carro ou a única marca que vende utilitários? É o único carro que vende utilitários, mano. O único carro... Que vende utilitários, mano. Eu trabalho com utilitário, agora essa daí, o único carro que vende utilitários. Uma, Utilitário seria o quê? duas, O único carro. três, oi, acabou o tempo. Qual que é? Vai, fala aí. A van. A van? Tá bom, galera. É isso aí. Se vocês gostaram aí, deixa um like, viu? Beleza? Até o próximo bloco. Espera, Marcos. Oba! Voltamos agora com um assunto aí a ser abordado, dois assuntos, dois temas aí para ser pontuado, né, Val? Você vai trazer o cotidiano, o que você tem para nós aí hoje, desse cotidiano aí, durante a semana, durante a semana passada para cá? Vamos lá. Olá, tudo bem com vocês? No setor cotidiano, nós trouxemos aí alguns acontecimentos, né? Algumas polêmicas, para a gente estar pontuando junto com vocês. Primeiro, aí nós tivemos aí, foi a Marcha para Jesus, né? Que teve um alcance aproximado aí, segundo dados oficiais, de 2 milhões de participantes. 2 milhões? Nessa Marcha 2024. Tá? Movimento a fé, enfim, aí da cidade de São Paulo. Tem mais? Alguma Vamos coisa? lá. Cotidiano aí? No domingo, nós tivemos aí a parada LGBT 2024. Orgulho gay, né? Orgulho e respeito, né, gente? É, E exatamente. movimentou positivamente o financeiro da cidade de São Paulo. Então, assim, tivemos aí shoppings maravilhosos, cheios, restaurantes finos, com muita gente boa gastando, porque é um público que compra e gasta muito bem. Bom para a economia do estado, né, Val? Sim, e teve um alcance, a parada esse ano aqui teve um alcance mais ou menos de 100 mil, tá? Participantes, ok? Temos também, seguindo aí com o cotidiano, o show solidário do Allianz Parque, tá? Um show solidário aí para SOS Rio Grande do Sul. Legal, bacana.
Também, olha aí, gente, para quem gosta de uma roda de samba como eu, né? Como eu, uma live do Zeca Pagodinho. Tinha que ser o Zeca, né, gente? Né? Tinha que ser Sempre Zeca ele. Pagodinho. Ele fez uma live com convidados super especiais, gente. O Xandão de Pilares, Gilberto Gil, Diogo Nogueira, Amarron, Alcione. Parabéns, Zeca, São Paulo pela mesmo? iniciativa. Foi São Paulo essa live? Não. Sim, o pessoal foi participando onde eles estavam. Entendi. Tipo mas- chamada de vídeo, né? Sim. Mas assim, foi muito legal, viu, gente? Super animado. Iniciativa mesmo do próprio Do Zeca Pagodinho, sim, né? tem que ser Legal, o Zeca, bacana. né, cara? O cara é fantástico. E vamos lá. Olha que deixa bacana. O cantor e empresário Sorocaba, sim, nata dupla. Sertanejo, cantor sertanejo. Sim. Ele começou aí construções de casas populares para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Olha que iniciativa legal. Bacana. Maravilha. E se você que está nos vendo e ouvindo quiser participar também, você pode estar agregando, doando uma quantia, enfim, para que esse número de casas no final se torne maiores. Tá bom, gente? Maravilha. Muito boa essa iniciativa aí. Temos também aí, que não dá para parar, não dá para deixar de falar, o SOS Rio Grande do Sul. Isso aí é inevitável. A gente vai continuar falando isso aí durante um bom tempo, Por né? um bom tempo. Ainda em estado de guerra, as águas baixaram, agora começam a surgir as imagens que estão chocando e vão chocar cada vez mais, né? Que agora são os corpos aparecendo, né? Sim. A destruição, asfaltos arrancados só ali na terra mesmo, canos de esgoto, tudo arrancado, sabe? Residências, sobrados, 2, 3 andares ali, arrancado como se não tivesse existisse nada, gente, só os escombros, tá? Pessoas em abrigos, muitas pessoas ainda, em torno aí de 50 mil pessoas alocadas nos mais variados locais de abrigos ali, tá bom? Muita gente, né? E é um total de 650 mil pessoas sem casa. Sem casa. É um número impressionante. Sem residência mesmo, não tem volta. Não. Essas pessoas estão alojadas mesmo, algumas em casa de parentes. Isso, exatamente. Umas em casa de parentes, outras já vieram para outros estados porque tem parentes mais distantes, outros estão ali nos alojamentos, nos abrigos, tá? Outra coisa que a gente volta a falar agora, que é da crise sanitária parte 2, gente, tá? As contaminações de água e lama, por quê? A Record, ela trouxe nesse Domingo Espetacular uma reportagem muito bacana de uma indústria química, tá? Onde barris enormes, barricas, né? Chamadas barricas, e latões com química, a água passou que aquilo levou para todo lugar, tá espalhado, são mais de 2.500 barricas e latões ali espalhados. Tem delas espalhada até em cima de árvores e residências muito distantes. E o pior não é isso. Além da questão do material químico, tá? Também há material radioativo espalhado, ok? Então, bem complicado ali. Continua a questão da leptospirose, os esgotos, lixo hospitalar, que rodou tudo naquela água, gente. Não tem como, tá? Em relação aos metais pesados ali, alto teor de metal pesado nessa contaminação dessas empresas, infelizmente, radiação. Mas tudo isso daí vai de usina mesmo ou são fábricas mesmo? Não, é fábrica. Pensa numa indústria grande química, tá? Onde ela teve ali o seu pátio, o seu depósito cheio pelas águas e com a correnteza e os destroços, né? Que a água, ela correu barrenta, mas ela foi levando carro, ela foi levando água, ela foi levando o que conseguiu pela frente. Certo. E aquilo ia batendo nos galões e nas barricadas gigantes, tá? Estourando, né? Estourando, ia levando para outros locais. Infelizmente, vazou produto químico tóxico
Produto radioativo, então eles estão... As águas baixaram, mas a lama próximo dessa indústria está contaminada, ok? Lamentavelmente. Temos uma polêmica. Manda. A gente gosta de polêmica. Vamos lá. Eu criei um quadro chamado Reino de Oz. Reino de Oz. Reino de Oz. Por quê? Um quadro chamado Reino de Oz. Gente, foi levantado pelo grande rei o senhor Sapo. Foi dado uma coroa para um novo sapo. Lembrando que o rei é o que governa, né? Sim. Então. Detém aí o... Exato. E esse sapo, ele tem que estar cuidando ali desse local, né? Já aconteceu muita coisa. Ele tem que estar visitando. Mas, gente, vocês já viram sapo que não molha o pé? Sapo que não se suja, não gosta de sujar o pezinho na lama, né? Não gosta de pegar a mão na massa. Ele foi maltratado. Eu não gosto de usar essa palavra, mas assim, se não soma, subtrai, não é peso. Quem não assim? É por mim, é contra mim, né? Exatamente. Aí ele voltou lá para o reino, né? Teve que voltar, porque assim, o moral baixou, ele voltou para o reino. E pior, escapou uma frase dele que ele não sabia o que fazer. Olha que palhaçada. Que frase que é essa? O cara me recebe uma coroa para cuidar ali da situação e não sabe o que fazer. Legal, né? Essa foi a frase dele. Essa foi a frase dele. E aí o que acontece? Vai daqui, vai de lá. Em relação ao aeroporto, lamentavelmente no sul, ele teve que voltar e dar suas caras. O sapo voltou. Para se retratar. Para tentar, né? Se retratar. Só que assim, aquela história, né? Olhou, não se sujou, não botou mão na massa, né? Falou algumas coisas ali que o papagaio, o periquito fala também, eu falo, você fala. E voltou lá para o reino. E está desse jeito, né? Esse é o quadro Oz. Me aguardem que eu vou trazer mais coisas no quadro Reino de Oz. Viu, meninos? Maravilha. Maravilha. Muito bem bolado esse Reino de Oz aí. A gente tem que dar um jeitinho, né, gente? Mas no caso, eu posso ser o lado? Mas você quer um coração ou você quer uma mente? Eu quero uma mente. Uma mente? Porque eu tenho muito coração, mano. Eu sou muito bondoso. Ele é romântico. Meninas, mesas namoradas. Então eu quero... que você consiga. Sabia disso. Vamos lá. Mas ainda do cotidiano, vamos? Mais um pouquinho, vai. Eu já abusei do cotidiano. Não. Terminando, gente. Agora falando sério. Bernardes, né? Do Max não. Bernardes. Todos os voos que seriam destinados ali para o aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, eles foram deslocados agora para Canoas, tá? Muito menor, mas assim, que está conseguindo atender a demanda. Porque Canoas ainda é uma região muito alta também ainda. É um pouco mais alta que a capital, né? É um pouco mais alta, mas está conseguindo ali atender. Se eu não me engano, o estrago foi tão grande que até o final do ano vai ficar fechado, né? Parece que eu vi alguma coisa. Então, aí isso me faz refletir sobre um outro país extremamente menor, do outro lado do mundo, sabe? Na Europa? Não, na Ásia, Japão. Que passa por terremotos, já passou por tsunami, tarará, e eles conseguem, né? Desse jeito aqui, gente, ó, regaçando, rapidinho montar estradas e pontes, tá? E, no caso, se fosse um aeroporto, como aconteceu lá, tá drenando essa água. Ah, mas as nossas bombas estão comprometidas. Sorry, desculpe. Por que não traz bomba de outro lugar para poder puxar essa água ali e liberar? Exatamente. Mas, enfim. Literalmente o reino... Sim, é o Reino de Oz, né? É o Reino de Oz. O que eu coloquei mais aqui pra gente, tá? Infelizmente, tá? 110 mil pessoas que trabalham o dia todo. Numa reportagem, eu cheguei a ver um coletor exausto, tá? Exausto, de colher os destroços, de colher bens que infelizmente foram ali afligidos pela água, voltar para exatamente aquelas montanhas de entulho, né?
cansado no final do dia, voltar para sua residência, esposa grávida, criança em casa, a casa dele continua molhada, com lama, perdeu também tudo. E sem energia elétrica. Tá tudo escuro ainda? Tudo no escuro. Tá? Nossas orações continuam, as nossas torcidas, nossos pedidos de doações para vocês. Então, o Rio Grande do Sul está vivendo bem os primórdios mesmo, né? Sim, estado de guerra, né? É um estado de guerra, Marcos. E aos poucos o comércio tenta abrir o que dá, mas tem muito comércio fechado. Muita gente aí que estava se preparando para o Dia das Mães, Dia dos Namorados, que que tinha chego mercadoria. Vi uma moça, ela tem uma boutique, uma loja de roupas, tá? Ela investiu R$ 7.000 de um valor que ela pegou de uma rescisão de uma indústria, investiu para começar a vender, estava tudo bonitinho, ela mostrando as fotos ali para uma repórter, e infelizmente aquilo ali se perdeu tudo, tá? Isso aconteceu com muita gente mesmo. Fora os saques, né? As lojas ainda sobreviveram, algumas, entre aspas, também. Eu estava assistindo a reportagem não, foi acho que um vídeo, não sei se foi no Instagram, foi no Facebook, que era um mini mercado. A moça mostrou tudo. Não tinha entrado água no mini mercado dela, mas tinham saqueado tudo, até prateleiras levaram também. Sim. Até prateleiras. Teve essa Sim, também. já teve essa questão. Eu lembro também na Arena do Grêmio também entraram para saquear. Entraram na arena? A Arena do Grêmio pegar na loja oficial do Grêmio para pegar as peças. Pegar as taças, Eu vi isso também, Samuel, as camisas. Pegaram as camisas, cara. A camisa oficial do Grêmio. Você torcedor do Inter, né? Não, do Grêmio, né, cara? Porque vou usar a camisa do Grêmio. Se bem que o Inter também tá Na mesma situação, né? Então, você vê como o pessoal é oportunista, né, mano? Sim. Complicado. Essa do furto da loja oficial, eu cheguei a ver numa reportagem e, infelizmente, acharam as camisas, as canecas, os souvenirs, né, do Grêmio ali, tudo num local, num abrigo. Tava meio escondido, meio muqueado ali, numas roupas, dentro de um abrigo. Gente que tava no abrigo. Sim. Que participou dessa ação ali de furto. Porque o clube, além do prejuízo no gramado, no campo, a estrutura, não está tendo jogo, não vai ter vendas, ainda tem a sua mercadoria roubada. Sim, e teve. Furtada, né, na verdade. E teve. É complicado. Aí o que ele fala? Isso não é torcedor do Grêmio, cara. Não. Isso aí é vândalo, isso é marginal que cometeu um crime. Como é comentado habitualmente, é um vândalo disfarçado de torcedor, né? É uma pena. Mas eu só parece porque existe mercadorias, como você falou, mercearias, mercados, o pessoal foi pegando mesmo. Foi ali, enfim. Até residências que não tinha entrado água, por exemplo, entrou no primeiro andar, no segundo estava ok. O pessoal saiu saqueando. Os andares de cima, né? Nós vimos muito isso. Mas infelizmente. É desespero ou será que isso aí também entra na questão do mau caráter da pessoa? É a segunda situação. Mais mau caráter do que o desespero. Já o mau caráter e depois vem o estado de desespero, né? Porque já é da índole da pessoa, ainda, né, passando por esse momento aí. Mas é que a gente fala, não justifica, né, não? Você vai roubar uma coisa que não é sua, isso não justifica. Independente da situação, é mais fácil você chegar e lá e pedir do que chegar e roubar, né? Sou totalmente diferente. Às vezes as pessoas usam dessa artimanha e porque eu estou no desespero para levar uma comida, eu vou ali e roubo um saquinho de salsicha. Tá errado, infelizmente tá errado. Sim, com certeza. E que os pés no chão uma hora dessa. É lamentável. Eu trouxe também uma questão que me chamou bastante atenção. Em meio a tantos escombros, a tanta destruição, enfim, alguém conseguiu fazer uma enquete e foi muito interessante. Eu quero, em programas posteriores, que a gente traga isso, porque é muito bacana. Certo. As pessoas, quando retornavam para os seus lares, mesmo em meio a toda a destruição, toda a sujeira, toda a reviravolta, tá? Eles não tinham preocupação de saber o que sobrou, o que restou. A maioria ia buscar suas memórias. O que é isso? Suas fotos. Sim, antes do advento aí do celular, nós tirávamos fotos e
tínhamos o hábito de algo, guardar dentro de caixa, né? Uhum. Aquela coisa de saber quem eu sou, da onde eu vim, quem são os meus, né? Família. Então, a questão de buscar e resgatar memórias, lembranças. Excelente Eu achei muito iniciativa. forte, eu me emocionei. De verdade. É porque é tudo que fica, né? Tudo que fica na pessoa são as memórias que ela carrega. E se você Exatamente. perde esses gatilhos, como é que fica? Sim, Porque por mais que o nosso cérebro ele é comparado a um computador que tem um HD, as memórias, tudo, mas é tanta coisa que está acontecendo que a gente vai perdendo um pouco, né, da essência, da lembrança. E quando você tem um gatilho num papel ou até virtual, a gente faz voltar tudo aquilo. Esses dias eu estava conversando com o Marcos na sala de visita, a gente falou um pouco da época do táxi, né? Época do táxi, da locadora. É gostoso lembrar desses nostalgia. momentos, né? É bacana. Então isso não se apaga, isso não some. Não. Mas às vezes precisa de um gatilho. E Uhum. aí quem transporta as cartas, sim. né? É importante. Quem não tem a sua caixinha, né? O seu reservado ali com fotos, com cartinhas, com mensagens, com frases, não é? E a gente não pode perder isso. Por quê? É resgate da nossa identidade, da nossa memória. Uhum. Há pessoas mau caráteres e mal intencionadas que dentro da sua casa, quando ela quer apagar a força, a influência de alguém, tá? Principalmente quando os casais se separam, vocês Sim. vão entender. Começa a tirar foto. Não tirar foto, mas esconder, guardar. Por exemplo, se tinha toda a família ali colocada, tanto ele e ela, os filhos junto, ele ou ela, né, depende da intenção do quem é o mais maldoso ali na relação, começa a guardar a foto para diminuir a influência e a importância daquela pessoa. Tá? Então fica a dica. Se de repente você está percebendo que você está perdendo espaço, alguma coisa nesse sentido, é porque estão tentando tirar a sua identidade, a sua influência. E nós precisamos ter essas fotos, essas imagens notórias para nós, para os nossos filhos, para quem nós amamos, nós gostamos. Porque faz parte da nossa identidade. Eu quero propor de nós fazermos aí um programa falando sobre isso no tema principal, para a gente ir mais a fundo nessa questão. Me chamou Sobre bastante identidade? atenção. Identidade. É mesmo. Essa questão de foto. Eu vi uma pessoa aos prantos, não porque perdeu tudo. Ela falou, eu estou vivo, eu estou viva, eu trabalho, eu conquisto. Mas lavando foto por foto, tirando a lama ali e colocando na mesa. E aquela mesa foi ficando cheia de foto e de imagens e de momentos felizes com a família. Consolo, pelo menos nessa hora, né? Sim, isso faz toda a diferença. Tá? Agora, outra questão polêmica. Vamos mudar um pouquinho aí. Polêmica. Oba, adoro. Gente, acredito que alguns aqui já ouviu falar da Chá, né? Chá Grazik, acho que é esse o nome. Me perdoe, loira, se eu estou falando teu nome errado. Uma grande vidente, enfim, aí da mídia. E ela tinha falado, há mais ou menos umas 2 semanas, que nós teríamos notícia do Brasil fazendo aliança com uma nação estrangeira, palavras dela, mas que não seria muito bom para nós, brasileiros, né? E o tempo passa, o tempo voa, né? E eis que, segundo o UOL, tá no UOL, tá na CBN, tá no Globo News, enfim, o Brasil está fortalecendo uma aliança de negócio estratégico com a China, chamado Mega Projeto Global de Cinturão e Roda. Tá? Eu não vou me aprofundar. Mas é preocupante. Mas cabeças pensantes, né? Pesquisa aí, para você entender um pouco mais. Nesse momento delicado que o mundo está passando, ok? E nós aqui no Brasil estamos felizes, entre aspas, por quê? Estamos descobrindo mega jazidas de diamante, jazidas de ouro e metais, assim, raros.
que só aqui Coisa na nação tem. maravilhosa, né? Sim, aumentando a nossa soberania. E aí o que acontece? Quando o filho é bonito, todo mundo quer fazer parte, todo mundo quer reivindicar, né, a paternidade e maternidade. Se tivesse tendo prejuízo, o Brasil tivesse ruim, quem que queria ser, né, fazer negócios com o Brasil? Você polida. Estou tentando ser polida. Quem iria querer fazer negócio com o Brasil? Então, cabeças pensantes, o megaprojeto global chama-se Cinturão e Roda, ok? Bora pesquisar. Isso aí, galera. Cinturão. E roda. Só jogar lá no Google, né? Isso. Dicionário agora é Google. Antes a gente tinha um dicionário lá chamado Aurélio, agora o nosso dicionário é Google. E é isso aí, galera. Por hoje, né? Por hoje nós temos essa aí de cotidiano, né, Val? Sim. Então, se Até você a gostou, entendeu? Curte, comenta, compartilha, deixa um like legal aí. Mas comenta mesmo, galera, entendeu? Não só comenta em relação o assunto abordado do cotidiano de hoje, mas deixa aí também nos comentários o que você quer ouvir, se você tem algum assunto no qual a gente pode estar correndo atrás, estudando e abordando e pautando aqui no nosso bloco. Fechou? Então, galera, obrigado aí pela paciência, pela tolerância e até o próximo bloco. Valeu! Olá, voltamos agora para o nosso segundo quadro, nosso segundo bloco aqui, o próximo tema. E o próximo tema agora é respeito de vida cristã, que é inevitável, né? Pelo que nós estamos vivenciando hoje na nossa nação, que nós estamos vivenciando também no mundo, né? Faz parte daquilo no qual Cristo já nos antecipou, né? Eu gosto muito de usar as palavras de Cristo, as próprias palavras, porque até Paulo, o apóstolo Paulo também, quando eu vou ler as cartas dele e ver o comportamento dele também acerca da igreja, Paulo também tem que passar no crivo de Cristo. Enfim, então ficou incumbido a mim trazer um tema aí para vocês, né, que é sobre missão, visão e valores. Certa feita eu estava indo fazer uma entrega lá em São Bernardo do Campo, como muitos aqui já sabem, né? Eu trabalho com entrega, tenho um utilitário. Eu estava fazendo uma entrega na empresa e me chamou bastante a atenção, né? Um banner, um cartaz que eu acabei vendo lá na entrada da empresa e também a quantidade de filiais que aquela empresa tinha lá em São Bernardo do Campo, sendo que ali era a matriz. E aquilo me chamou bastante atenção e eu fui conversando ali com o rapaz da portaria e o rapaz da portaria falou que eram mais ou menos aí em torno de, acho que seis empresas mais ou menos, que tinha aqui no estado de São Paulo e parece que uma no Rio de Janeiro. E essa daí, a qual a empresa estava fazendo a entrega, era a empresa no qual era uma matriz. Isso me chamou bastante atenção, porque né, olhando para esse tripé, que é um tripé da cultura organizacional de uma empresa, né? Que é através desse tripé que daí eles vão ter toda a engrenagem, entendeu? Trabalhando a favor, entendeu? Uma da outra, das filiais, uma para outra e também para a matriz. E esse tripé, né, é exatamente o que eu falei agora há pouco no começo, que diz respeito de missão, visão e valores. Mas eu vou me atentar mais, né, desse tripé sobre visão. Né, trazendo para os dias de hoje, né, essa empresa ela tem uma matriz. E a matriz, tudo que a matriz ela determina e estabelece, as filiais têm que seguir, tanto na missão, na visão e nos valores. Enfim, eu gostaria de tipificar isso exatamente nos dias de hoje para a igreja brasileira, né? Porque eu vejo que, né, cada um tem a sua missão, eu vejo que cada um tem a sua visão, eu vejo que cada um tem os seus valores. Então, né, por que
são tantas missões, são tantas visões, então são tantos valores. Por que que a igreja, não vou mencionar nome, né, para de repente aí algumas pessoas vão ficar meio aí aborrecidas, mas, enfim, por que que a igreja A? Porque se é uma só igreja, Samuel, é uma só igreja, que é a igreja de Cristo. Por que que existe várias denominações e por que que existe várias visões diferentes? Como eu estava falando da empresa no qual eu estava fazendo entrega lá, essa empresa ela tem a matriz. E a matriz tem as suas filiais. Então, tudo que a matriz ela determina, estabelece, ela cria, né, ela forja dentro desse conceito, as filiais são obrigadas a se submeter. Porque se não se submetem, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que uma vai se distanciando da outra e uma vai comprometendo a outra. E aí, na realidade, não cumpre a missão no qual realmente todas as filiais, junto com a matriz, ela acaba, né, concluindo. Então, eu gostaria de pautar aqui, né, para quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, sobre essa questão da visão, né, porque tantas visões, né, eu já tive essa experiência, todos aqui já vieram, já teve uma caminhada um bom tempo dentro de templo, dentro de denominação evangélica, né? E para poder surgir tem que ter estabelecido a visão de outra visão no mesmo local onde a primeira visão já estava. Então, né, compartilhando aqui com vocês, por que tantas denominações, por que tantos, né, o Samuel recentemente ele fez uma pesquisa de quantas mil, você tem a ideia mais ou menos, Samuel, de quantas mil denominações nós temos evangélicas no Brasil? Registrado. Mais de 40 mil denominações. Mais de 40 mil. São nomes originais ou nomes bizarros. Por exemplo, tem até uma piada que eu vi, que assim, tem uma igreja chamada Guspe Santo. Guspe Santo. Guspe Santo de Jeová. Tem uma igreja chamada Barro Santo. Barro Santo? Barro Santo. Gente, olha que nome! Aí a piada do pessoal se juntar essas duas igrejas, os cegos vêm. É boa. Boa. Exatamente. Foi o que Cristo fez, né? Se fizer um congresso e juntar essas duas igrejas, os cegos vão ver. Esses são alguns nomes bizarros que tem. Registrados, né? Registrados em cartórios. Mais de 40 mil denominações. Olha aí que interessante. No Brasil. Muito interessante. Bizarro, hein? Não é nem polêmica, é bizarro. Bizarro mesmo. Eu fiz o levantamento dos nomes das 10 igrejas mais bizarras que tem no Google, esse aí, depois, quem quiser puxar. Uma vez você falou Curral dos Profetas, acho que tinha uma que era Curral dos Profetas também, né? Tem alguma coisa assim também. Mas o que me chamou a atenção foi essa Barro Santo e Guspe Santos também, que aí depois eu vi o pessoal, né, nos comentários faz as piadas, né? Com certeza, aí, né? Por favor. Essa foi incrível. Se fizer um congresso entre as duas, os cegos, né? Isso me fez lembrar de algo assim, dentro do, como está se falando de igreja, né? Templo protestante, do ocorrido da semana passada para cá, né? Uma seita lá do Amazonas, né? Onde a pessoa responsável se dizia ser a Virgem Maria, o filho era o Jesus, tá? E complicado. Muita droga, muita orgia, incesto, complicado. Mas isso é uma outra história. Vamos voltar ao tema principal. Todo mundo querendo dar o de R em Cristo, né? Sim. É o meu pai, me enviou pelos pecadores. Sim, passeando com a Iemanjá na garupa da moto, mas não é o caso. As coisas que realmente o que está acontecendo nada mais é do que aquilo que Cristo falou, né? Que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. É o que a gente está vendo aqui. Enfim, mas a gente vê muito isso. Eu também assisti recentemente, não sei se foi no YouTube ou se foi no Facebook, eu sei que foi numa dessas mídias sociais, um rapaz passando em frente da igreja, fornalha de fogo, alguma coisa assim o nome da igreja, entendeu? Ele perguntou se essa igreja era de Nabucodonosor, entendeu? A moça estava na entrada, é sério, tem a igreja, tem.
Tem lá, eu até postei, eu não sei como ninguém faz. Não, mas. Não, ele tava filmando. Ele tava filmando, ele tava fazendo uma filmagem de selfie, entendeu? Aí ele filmou assim, a fornalha de fogo. Aí a moça estava em culto mesmo. Ele chegou na moça que estava na porta, lá na recepção. E ele falou, essa igreja aqui é do Nabucodonosor? Aí a moça falou, não, não é do Nabucodonosor. Aí ele, tipo, saiu meio irônico, né, dando risada, ó, gente. Não é Nabucodonosor e com certeza você não vai encontrar Daniel lá dentro, não. Você pergunta, ele encontrou os meninos lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego. encontrou os caras lá dentro. Não encontrou. Então, gente, você vê que chega a ser bizarro e também chega a ser cômico, né? Sabe, uns nomes, entendeu? E assim, nada de palavra. Você chega nessas pessoas, né? Cada um hoje, né? Infelizmente abre-se denominações igual se abre boteco. É só você ir na subprefeitura, formalizar um MEI e pronto. Você já tem aí uma igreja, né? E sabe, as pessoas não têm embasamento bíblico, as pessoas, a grande maioria aí abre também por vaidade, né? E também por ter a sua própria visão, porque uma coisa que eu aprendi, que duas visões no mesmo local, quando Cristo falou assim, um reino dividido, ele não subsiste. Isso vale também o quê? Para uma casa, uma empresa e até mesmo para a igreja. Então, o que que acontece? Um reino dividido, ele não prospera, ele não subsiste. E como é que ele faz para dividir? Para dividir qualquer um desses locais aqui que eu falei, mas principalmente a igreja. Porque quando Cristo falou, tudo que Cristo falava, tinha alguém que estava de ouvido. Então, né, a gente sabe que Satanás estava sempre de ouvido. Então, ele pegou e entendeu como é que ele deveria enfraquecer a igreja, né? Porque ele sabia também, ao mesmo tempo, que Cristo, antes disso, tinha falado que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas, né, em contrapartida, também ele ouviu que Cristo falou que é um reino dividido e não subsiste. E o que ele começou a fazer? A trabalhar nos corações das pessoas, implantando duas visões no mesmo local. Posso pegar um gancho do que você falou aí? Eu não sei qual é o autor da frase. Não sei se foi um padre ou se foi Karl Marx, eu não lembro ainda. Mas alguém disse assim: não adianta mais atear fogo nos cristãos, e nem nas suas Bíblias. Em vez de queimá-los na praça pública, vamos queimá-los dentro da própria igreja. Como? Distorcendo a Bíblia, distorcendo as Escrituras. Se você ler o livro do Daniel Mastral, o Filhos do Fogo, ele fala sobre isso também. Que tem muitos satanistas que viram pastores, fundam igrejas para justamente destruir a Bíblia dentro das pessoas. Dentro das pessoas. Esse livro, o Daniel Mastral, Filhos do Fogo. Filhos do Fogo, né? Eu já cheguei Fala a um ler. pouco sobre isso também. Acho que são três volumes. São três volumes. São três, acho que eu li só um só. Aí hoje você vê canções que não falam de Deus, você vê pregações que não falam de Deus, Que falam somente do homem. como você vê denominações que dessas 40 mil novas denominações, vamos ser sinceros, né, gente? Então, de onde que vem isso aí? Dentro dessa teoria aí, mano. Você falou do inimigo, né? O diabo viu como faz, o diabo é copiador. É copiador. Então, o que ele fez? Vamos fazer um negócio parecido aí. Vou fazer um negócio parecido e fazer um negócio acontecer. E realmente ele fez. E assim, não é que o negócio que ele fez, né? É bem da verdade que Cristo já nos anteveio, Cristo já se antecipou e falou: nos últimos dias vai acontecer, eu vejo que isso aí é apostasia. Né? A gente já passou por isso, né, Samuel? Também a Valéria já passou por isso. Temos aqui também o Adalberto, que está aqui por trás das câmeras, né? Que já vai dar as caras aí para vocês conhecerem. Ele sempre fica aí no suporte, dando uns toques para a gente. Então, todos nós aqui viemos disso daí. Né? Hoje, né, eu não estou dentro de uma denominação. Já recebi o nome de rebelde. Você não respeita a autoridade, você não respeita a liderança. Né? E tanto é que a pessoa que falou isso, né, as pessoas que falaram isso na minha vida, acredito que a Val também já ouviu isso, o Samuel também já ouviu isso, o Adalberto já ouviu isso, né, que a gente não respeita a liderança, que a gente não respeita líderes, que a gente não respeita a autoridade. E pior que essas pessoas que fazem essas próprias perguntas são as que não respeitaram
a liderança, a autoridade e seus líderes atrás. Exatamente. Que para poder abrir a sua própria denominação, ela teve que sair debaixo da autoridade de alguém. Sim. E o pior, levando outros. Levando outros. Né? Porque estes que conseguem dividir, né? Enfim, eles saem arrastando outras pessoas, né? Para o abismo. E eu também ouvi uma palavra que você não chegou, você acabou não citando. Anátema. Anátema. Eu já fui chamada. Entendeu? Não faz essa palavra anátema. Anátema. Maldito. Maldita. A tradução de anátema é maldito. Sim. Mais ou menos uma das cartas de Paulo. Uma das cartas de Paulo fala assim: se um anjo descer do céu e anunciar-vos um novo evangelho, que seja anátema. Ah, verdade. Lembrei que faz tempo dessa palavra. Entendeu? Se o próprio Paulo fala, até o próprio... Esqueci o nome do fundador do protestantismo. Martim Lutero. Lutero, ele falava isso. Se chover, se houver uma chuva de milagres através dos anjos, não acrediteis. Né? Se não estiver dentro do evangelho. Ele falou alguma coisa parecida assim, mas voltando para essa parte aí, anátema se alguém vos anunciar um novo evangelho, nem que seja um anjo, não acrediteis. Sim. Seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. E voltando aqui para a questão da liderança, né? Hoje as pessoas têm as suas denominações exatamente por conta disso, porque elas não se submetem, elas cobram de algo que elas cometeram lá atrás, que para poder abrir, fundar, estabelecer a sua denominação, ela teve que se rebelar contra a autoridade, contra a liderança e contra os seus líderes atrás. Eu cansei de ouvir isso. Já para finalizar aqui, né, nesse bloco aqui, que é sobre vida cristã, eu cansei de ouvir isso. Sempre me empurravam de goela abaixo. Acho que vocês também já ouviram. Já ouviu? Você não honra a sua liderança. Você não honra o seu líder. Você não honra a autoridade. A autoridade, a própria palavra fala para a gente honrar nossas autoridades. O que eu não honro é autoritarismo. Eu não sou obrigado a honrar o autoritarismo. E eles pegaram essa palavra honra e deturparam, igual deturparam com a palavra política ou político, de tal forma que as pessoas parece que elas têm que ser obrigadas a honrar. Mas o próprio Cristo nos ensinou, né, ele sentado com seus discípulos, falando com seus discípulos em volta dele, falando assim: honrai-vos uns aos outros. Uma certa feita, né, eu conversei com um rapaz que ele tem um certo cargo, um certo título, posição dentro da igreja. Cara, eu vou te honrar pelo aquilo que Cristo falou: honrai-vos uns aos outros. Eu não vou te honrar porque você tem um título, um cargo, uma posição. Cristo falou para eles, na época que Cristo falou honrai-vos uns aos outros, até o momento, eles eram discípulos, quando ele falou aquilo ali. E vocês trataram a honra, não havia, não sei se havia, a Val vai concordar, o Samuel também vai concordar. Mas o que eles fizeram hoje em dia? Eles transformaram a honra em uma via de mão única, onde só eles querem ser honrados, onde somente, entendeu, as pessoas que têm os seus cargos, seus títulos, suas posições, que têm realmente ali sua liderança, entre aspas, porque para mim não é liderança, entendeu? A maneira que eles empurram para você, eles parecem que estão empurrando de goela abaixo para você honrar eles. Então, quando você empurra, quando você impõe, isso para mim não é líder, isso para mim é um opressor. Exatamente. Então, eles transformaram a honra em uma via de mão única, sendo que a honra ela era para ser uma via de mão dupla. A mesma honra que eu devo a você, Val, eu devo também a um gari. Eu devo também a um coletor de lixo. A mesma honra que eu devo para um homem, uma mulher incumbida de um título eclesiástico dentro dessas denominações, a mesma honra que eu devo a eles, eu devo também a um catador de lixo. Então as pessoas transformaram a honra em uma via de mão única, onde só eles querem ser honrados. Então por isso que está toda essa bagunça de tanta essa imposição, através dessa visão que eles tiveram, que cada um tem uma visão.
Sim. Porque duas visões no mesmo local causa Atrito, conflito e divisão. divisão, exatamente. Porque eu tenho uma visão e eles dizem, não, Deus me mostrou, Deus me disse, Deus me falou, Deus me revelou que eu tenho que abrir a igreja para mim, que eu tenho que ele me deu uma visão para abrir um ministério para mim. Então, diante de tudo isso que tem acontecido, está essa bagunça, está essa apostasia. E está aquilo no qual realmente Paulo fala anátema. Entendeu? As pessoas estão anunciando o evangelho. Você pode pegar pessoas. Você quer saber se a pessoa realmente. Eu vou até ser um pouco radical aqui, dentro desse tema que a gente está trazendo. Né? As pessoas têm, né, esse entendimento aí, né, de que meu pastor, uma vez, certa feita, ele disse isso. Pastor antigo, saudoso pastor, querido, né, ele, inúmeras vezes, ele fazia cursos lá na igreja, isso no começo da minha conversão. Então, a gente tinha 3 meses estudando só o Evangelho de João. Depois tinha 3 meses só estudando. E ele cobrava muito pessoal do Ministério de Louvor. De ministério não, do pessoal da banda de louvor, porque eu não gosto de titular eles como ministério, porque na Bíblia mesmo o próprio Paulo fala que só existe 5 ministérios, não é nem ministérios, dons ministeriais. A uns ele chamou para mestres, a um ele chamou para profetas, a um ele chamou para evangelistas, a outros para pastores e a outros para mestres. São 5 dons ministeriais que aperfeiçoam o corpo de Cristo. Eu não vejo ali outros dons. Agora, o homem criou para sua própria vaidade, porque as pessoas se utilizam da religião ou se utilizam do evangelho para se promover, para promover a sua vaidade e não para desenvolver a sua espiritualidade. Tanto eu lanço um desafio aqui para vocês. Pega uma dessas pessoas que fazem parte desse grupo ou dessa banda de louvor. No final de semana seguinte, no próximo domingo, senta com ele e pergunta para ele qual foi a palavra pregada no último domingo. Para ver se ele vai saber, né? Para ver se ele vai lembrar pelo menos a palavra-chave. Davi, o que Davi falava? Val, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra. Então, pode me achar radical, mas eu estou dentro da palavra. Eu estou usando as escrituras. Não existe ministério de louvor. Não existe ministério de dança. Você pode dizer que é uma banda, que é um grupo de louvor. Mas o que aperfeiçoa o corpo de Cristo realmente são 5 dons ministeriais que ele deixou em uma das cartas, se eu não me engano, se é a carta de Gálatas. Se eu não me engano. Mas eu sei que o próprio Paulo falou sobre isso. Então, o meu saudoso pastor, ele fazia muito isso. Ele chamava, ele convocava todos das suas funções, dos seus cargos, que tinham lá dentro do templo, que tinham lá na igreja, na denominação. E sempre quem não ia era o pessoal do grupo de louvor. E eles sempre cobravam. E uma certa feita, ele lançou isso em pleno culto. Eu vou provar que vocês não são salvos. Que vocês não são convertidos. Se eu perguntar para vocês aqui, qual foi a palavra pregada no último domingo? Ele sempre falava isso. Qual é a motivação do seu coração? Por que você está aqui? É por causa de um instrumento? É por causa de um microfone? Ou pela vaidade do holofote? Exatamente. Conheço pessoas que vão para a igreja com motivações erradas. Pessoas que têm suas motivações erradas. E por quê? Porque realmente não está pregando a palavra quem está lá em cima. A pessoa só está querendo se promover. E as pessoas que estão lá embaixo estão vendo a pessoa que está lá em cima se promovendo também. Querendo se promover também. Vendo ali também uma chance, uma oportunidade. Porque, Val? O altar, ele lembra muito o quê? No mundo secular. Um palco. Sim. Uma tribuna. Sim. Um palanque, o púlpito parece uma tribuna. Sim. Então, as pessoas, né, no qual lá no mundo não conseguiu, no qual, né, esse é um termo que a gente usa muito no nosso meio religioso,
As pessoas elas não conseguiram conquistar status, notoriedade, fama, sucesso no mundo, Bem isso. aí vem para a igreja e vê na igreja a oportunidade que não conseguiu conquistar quando estava fora da igreja. Sim. Então, motivação errada. Porque a pessoa olha lá para cima, ela vê ali em cima, a motivação dela lá em cima não é dessa pessoa que está lá embaixo, tanto a que está lá em cima quanto a que está lá embaixo, não é o reino. Quer ver para você saber realmente se uma pessoa, o líder que está à frente de uma denominação, ela realmente é chamada por Deus, é chamada por Cristo? Tem uma passagem da Bíblia no qual Cristo, né, ele começa a chamar todas as pessoas para responsabilidade. No começo ele começa a fazer milagres, sinais e prodígios. Cura um, cura outro, levanta, ressuscita um, dá visão ao cego, levanta o paralítico, aí atraiu as pessoas. Aí Cristo começou a provar no coração das pessoas, provar o coração das pessoas a motivação que estava lá naquele coração. Cristo ele faz um discurso, ele começa a falar, as pessoas começam, os seus discípulos começam a chegar diante dele e perguntar: Senhor, permita que eu te siga, eu vou aonde o Senhor quer, aonde o Senhor for eu vou. Ele falou assim: as raposas têm o seu covil, as aves do céu têm os seus ninhos, o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça, ou seja, não vai ter conforto. Você quer me seguir mesmo? Sim, tem certeza. Entendeu? Vai ter dias que a gente vai ficar sem tomar banho, sem fazer a barba, Sem comer. sem comer. Imagine homem que gosta de homem que soa, transpira muito mais do que mulher. E naquela época, né, andava com sandálias de couro. Sim. Hoje, se a gente na época do calor anda com havaianas durante o dia todo, já suja, já transpira, imagina naquela época que também não tinha asfalto. Exatamente. As estradas de terra onde passava ali bichos, Sim. animais, equinos, bichos, animais de carga, que durante ali o trajeto acabavam, né, fazendo as suas necessidades. Então Sim. andava ali, imagina aqueles homens com aquelas unhas tudo preto encravado. Eu fico imaginando, eu te sigo aonde quer que for, você quer me seguir mesmo? Não vai ter conforto. Vai ficar dias com barba para fazer. Sim. Então, Cristo, ele trouxe, as pessoas vinham falando, as pessoas vinham querendo ganhar ponto com Cristo, e Cristo ele provava a motivação do coração. Até que Cristo chegou a um ponto da fala dele que 70 discípulos foram embora e ficaram só 12. Eu tinha até quase levantado isso nessa na sala lá de visita, né? Do canal Fica Sussa. E não deu porque ficaria muito extenso. Mas, veja bem, a liderança hoje, se trouxer um discurso pesado, duro, confrontador, realmente usar as palavras de Cristo para provar a motivação no coração, se 70% da sua igreja fosse embora, líder, o que você faria? E ainda olhasse para os 12. Cristo, 70 discípulos foram embora porque eles não aguentaram as palavras de Cristo. Não dá para seguir esse homem. Esse homem quer muito, ele exige demais. Esse homem quer muita responsabilidade. Esse homem acabou de agir de uma maneira insensível, sem compaixão, sem empatia. O rapaz tinha acabado de perder o pai dele. Senhor, eu quero te seguir, mas antes deixa primeiro sepultar o meu pai. Aí Cristo, o que Cristo fala para ele? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Sim. Já imaginou, Val? Você está numa empresa ganhando 10 vezes mais, chega no seu primeiro dia de emprego, Sim. você está lá, chega seu superior, fala para você, ou você recebe uma mensagem no celular de que algum ente querido seu acabou falecendo, e você chega diante do seu superior: preciso ir, preciso sair, o ente querido meu morreu. E esse superior, de repente, ele acaba não permitindo que você saia, ou que eu não saia, ou que nós não saia. Qual seria a nossa atitude? Olha só, as palavras de Cristo realmente era para confrontar, era para provar a motivação no coração das pessoas. Cristo, ele fazia isso. Ele fez um discurso, se você pegar essa parte, se não me engano, está no Evangelho de Lucas, é um discurso, é um atrás do outro, confrontador, duro e seco. As pessoas parecem que não estavam mais reconhecendo Cristo naquele momento. Aí a Bíblia mesmo fala, ali no Evangelho, que 70 discípulos foram embora, não aguentaram esse discurso, e ainda Cristo olhou para os 12 e falou: vocês querem também? Pode ir. Fica à vontade. Entendeu? Enfim, o que eu quero trazer hoje
diante de tudo isso que aqui foi falado, você que está aí assistindo, né, será que a sua igreja realmente, a sua denominação realmente está dentro dos parâmetros, está dentro da missão, da visão e dos valores do Evangelho, da mensagem que Cristo pregou, do reino? Será que 70 discípulos, se ter 70% da sua denominação fosse embora, você continuaria? E ainda você olharia para os 12 e ainda falaria para eles, vocês querem ir também? Pode ir. Eu acredito que quando, se, mas é lógico que isso não vai ocorrer, não vai acontecer, né, porque precisa se cumprir as escrituras, né, e também, né, hoje, né, o coração do homem está propenso ao vil financeiro. Então, É isso que eu ia falar depois. então, né, imagine, 70% da igreja indo embora, ali você pega de cada um ali 10%, imagina o quanto vai mexer no bolso. Aí eu posso fazer uma pergunta? Que eu vou até elaborar um tema pro meu canal depois, ou a gente pode trazer para cá. Certo. Eu sou cheio das perguntas, né, Val? Esse é o Coringa, charada. Então, assim, igrejas ou empresa? Para mim, empresas. Empresas. Gostei da palavra, né? É um nome interessante aí, ó. Empresas. Está dentro do que eu vou comentar já já. Empresas. Dentro Quer do comentar? Gostei. Então fica à vontade, irmão. Pode comentar. Mas rapidão, só fazer uma atualização aqui. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando para me atualizar a questão dos dados. Sim, Eu falei 40 mil dominações. sim. E isso foi 2012, 2015, porque os dados atuais de 2013 apontam para, assustem aí, ó, 150 mil denominações registradas em cartórios. Gente, tem mais igrejas do que hospital e escolas no Brasil, sendo que abre praticamente 17 igrejas por dia. Olha, Pentecostal que lidera o ranking com 48.781 igrejas evangélicas. O pentecostal, fora o neopentecostal, tradicional, liberal, um monte de coisa. A Assembleia Quadrangular e Deus Amor são que estão dominando o ranking de igrejas novas abrindo. Na área pentecostal, mas tem outras denominações, né? A Universal, acho que ela não entra como pentecostal, ela entra como neopentecostal. Então não faz parte desses 48 mil. Se contar essas, né, seja meio que o número são netos. E detalhes, esses aqui são só os registrados, fora aqueles que ainda não são registrados. Sim, que abre a sua portinha, Usa sua garagem. mas não. Então você documentou. conta que em 2013 são registradas mais de 150 mil denominações, estamos falando. De novas igrejas, aquilo que você falou. Novas igrejas abrindo. Cara, assim, sem querer cortar rápido, só uma reflexão. O justo viver pela fé. A fé move montanhas. Certo. Milagres, a sombra dos apóstolos curavam, não é verdade? Sim. As cadeias se abriam. Cara, se 12 fizeram tudo isso na Terra, agora você imagine 150 mil pastores e o nosso país sofre fome, miséria, catástrofe, corrupção, violência. Aí entra a pergunta, é uma igreja de crença ou uma igreja de fé? Fica aí. Fica a pergunta. É uma igreja de crença ou uma igreja de fé? Cara, Aliás, 12 homens moveram o mundo, chacoalha, botaram 150 fogo. mil líderes, novos Eu líderes, sempre levanto isso. e o nosso país? Eu sempre levanto isso. Pega uma denominação ali na esquina que tem 200 membros. Não consegue transformar um quarteirão. Mudar um quarteirão. E 12 homens, fora Paulo, sozinho evangelizou a Ásia todinha. Aquele homem botou fogo na Ásia. Ele sozinho botou fogo na Ásia. Chacoalhou. Eram homens que chacoalharam o seu mundo da época. E hoje nós temos denominações aí com até 5 mil pessoas e não consegue converter um É um bairro. sufoco para trazer vidas para a igreja. E faz estratégia, e faz campanha, e faz não sei o quê, e movimenta não sei aonde. Mas para trazer uma força, mano. E eu não vejo essa força toda na Bíblia. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias. Assim, Não é nem por violência, nem Eu por falei força, nem assim, por violência. eu, Samuel, não ganho almas. Se a igreja me pôr para ganhar almas, eu não vou ganhar almas. Antes eu tinha esse conceito que eu comentei com a Valéria um tempo atrás, né? De ganhar almas. O que acontece? Eu estou preocupado agora com a minha busca pela presença do Espírito Santo, estar mais perto do Espírito Santo, ser a imagem e semelhança de Cristo lá fora, e que a luz e a glória do Espírito Santo refletida em mim atraia o outro. Que você seja sal e luz. Exatamente, não estou mais preocupado em salvar o outro. Eu estou preocupado hoje em ter uma comunhão com Deus e essa comunhão com Deus que está em mim refletir no outro. Vai refletir. Então meu foco mudou. Hoje eu vou para uma denominação.
Eu quero voltar, eu acho legal, bacana. Só que eu tô voltando com esse foco. Ah, Samuel, você tem que ganhar mais para Jesus. Eu não. Porque em Atos está escrito que convence o Espírito Santo. Exatamente. Eu tenho que ser luz. As pessoas estão mais focadas em querer trazer aí tá a igreja, para a empresa. Vamos trazer mais membros, vamos trazer mais sócios, vamos trazer. Vender um produto, né? Aí fica esse apelativo. Eu não participo de apelativo, não. Eu sou, olha, tô para buscar Deus, vou participar do Ministério de Dança e Teatro, que eu gosto de teatro, gosto do louvor, gosto disso aqui, entendeu? Dos bate-papos, de pregações, mas não com foco de ganhar vidas, mas com foco de estar mais perto de Deus E refletir. e que a glória de Deus em mim reflita no outro e convença o outro. Exatamente. Assim como os apóstolos. Pegando um gancho agora no assunto, tanto do que Marcos vem comentando conosco aí, né, no tema principal, e Samuel lançou aí a pergunta, Samuel colocou de forma muito positiva, né, a questão da dificuldade de se levar pessoas para a igreja, né? Mas aí eu fico pensando, será mesmo? Por quê? Vou explicar por que eu estou jogando essa polêmica. Se a gente for pensar de 1990 até 2018, 2018, entrou e começou uma certa teoria chamada teoria da prosperidade. Acredito que deve ter tido ao longo do tempo, conforme ela foi crescendo, essa onda foi crescendo, modificando esse nome. Porque antes, para você ser evangélico, primeiro, você era meio marginalizado, não era modinha ser evangélico, tá? Era discriminado. Era muito discriminado. Debochado, Caçoado, né? Aí, conforme essa visão foi entrando, foi ficando legal, foi ficando mais fácil. Por quê? Porque começou a se falar o que as pessoas queriam ouvir. E foi mudando, tanto que teve um censo há muito tempo atrás, onde o número de católicos praticantes e o número de evangélicos, né, porque no Brasil é falado evangélico, estava pau a pau, e depois teve uma crescente de evangélicos e leve diminuição do catolicismo, por causa dessa corrente, onde se falava que o ser evangélico, o ser crente, era ser próspero, e se você não era, você era anátema, mas você estava em pecado. E eu cacei muitas brigas e até hoje eu falo, não vem me falar que Jesus era filho de um empresário muito rico e Jesus era milionário, porque eu repito o que eu disse lá atrás quando me falaram isso. Onde está escrito isso? Se na ocasião eles não tinham que ofertar no templo, eles levaram uma pombinha, uma rolinha. Se tivesse grana e fosse filho de empresário do ramo moveleiro, porque Jesus era marceneiro, eles teriam levado um novilho, né? Uhum. E não foi bem assim. Então, a coisa foi se alargando, foi ficando fácil, foi ficando legal, foi começando a acontecer os shows, né? Porque aquilo não é louvor, aquilo é um show. É show. O ápice da igreja é louvor. Então, aquela banda perfeita, aquela moça toda bonita e torneada, cheia de curva, aquele cara do tupetão, né, robusto de academia, porque se não tivesse porte, não adianta só ter voz, tá? Tem que ter esse aparato todo lá na frente. Tem até estética também. Desculpe a minha sinceridade. E isso até porque até 2018, tá? Teve até uma ocasião, gente, eu ri, acho que 3 dias sem parar e virei à noite. Com o auge dessa visão que entrou no Brasil, começou, não tenho nada contra isso, culto nas casas, não tenho nada contra isso, depois teve o nome de célula, tá? Mas com essa visão, isso começou a crescer, ampliar, mas era tudo subordinado a uma pessoa. Sim. Sem missão, sem visão e sem valor. Uhum. Eu vou explicar por quê. Porque o dito cujo, ele aprendeu, acho que foi na Colômbia essa história, ele fez um culto no Pacaembu na ocasião, e esse dito apóstolo, olha só, não era mais pastor, não servia mais a palavra evangelista, o dito apóstolo, ele se apresentou com um manto sobre si, empoderado, vermelho. Eu falei,
Como? Tá parecendo Elvis Presley entrando no show, né? Desculpa, eu tenho que fazer essa piada. Porque, gente, do Espírito Santo, de Jesus, da Bíblia em si, não tinha nada. Olha que absurdo que chega. Não, porque agora não é mais pastor, agora você tem que ser apóstolo. Você quer ser queimado no óleo incandescente, Isso. você quer ser Boa. cortado, Tá aqui, virado ó. de ponta cabeça. Isso aí você não quer, né? Você só quer curtir. Desculpa a minha franqueza, tá? Eu sou muito bocuda nessa área e não vou mudar isso. Isso é valor, né? A gente não pode abrir mão dos nossos valores. Nós temos que ter a visão aonde que nós queremos chegar. Que se leve as pessoas à luz, ao caminho do bem, do amor, da caridade, da fé, aos que se veem cristãos, praticantes da fé, da sua Bíblia, tem os que cultivam o Corão, a Gita, enfim. Eu não vou mudar isso. Tá? Então, essa visão me chocou. E de 2018 para cá, 2019, entrou a pandemia. Nunca se abriu, Samuel, tanta igreja da pandemia para cá. Porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão apavoradas. Então, os dados que eu tô sendo Exatamente. Aí, foi depois da pandemia. nunca se viu tanto. As pessoas se tornam presas fáceis. Aí entra muito no que você comentou, né? Ali são usadas por líderes que tiveram a sua visão e abriram a sua denominação e não passam nada do Espírito Santo, não passam nada da palavra genuína, não passam nada da essência de Cristo, Filho de Deus. E aí? Então não seja presa fácil de ninguém. Se você optou, se você quer, examine. Você tem uma bússola chamada Bíblia. Examine. Tem dúvida? Vai orar, vai buscar, vai conversar. Chame seu pastor. O próprio Cristo ele fala, né, Val? Ele fala assim: examinai as Escrituras, examinai a palavra, porque delas cuidai em ter a vida eterna, e elas testificam sobre mim. Sim. Então isso quer dizer que para mim ter direito à vida eterna também, eu preciso examinar a palavra e saber que a palavra é Cristo. Exatamente. E só um adendo também. Uma das funções dos apóstolos, eu fico olhando as pessoas batendo no peito, enchendo a boca. Eu sou apóstolo. Tá? Uma das funções do apóstolo, você pega lá em Atos 2. Sabe qual que era? Era quando as pessoas traziam seus bens, suas posses, suas propriedades, e os apóstolos distribuíam. Você vê algum apóstolo distribuindo alguma coisa para alguém? Nem carona eles dão, né? Nem carona, é cada um. Tá, exatamente, você falou uma coisa interessante. Tá chovendo, tem aquele irmãozinho mais simples, com uma família grande. Ô, meu irmão, eu vou deixar minha família aqui, eu vou levar você lá na tua residência, faz 2, 3 viagens. Você faz? Com as suas naves, né? Se o cara é pastor e tem que dar assistência para a igreja, pelo menos pega uma chave para um obreiro que tem habilitação e fala, leva lá. Pega meu carro aí, leve. Nada. Essa questão que Marcos colocou de distribuir para os seus, eu vejo o contrário, eu vejo isso aqui, ó. Dificilmente você vê, vinde a mim é o meu bolso. Vinde a mim é o meu bolso. Exatamente. Dificilmente você vai ver fazendo a caridade. Ao contrário, né, os evangélicos, eles falam muito da parte dos meus irmãos, dos nossos irmãos espíritas, espiritualistas, mas são os que mais praticam a caridade. É verdade. Tá? Os católicos, né? Os católicos também. É o que mais praticam a caridade. Então, assim, por favor, precisamos rever aí muita coisa e para ontem, porque assim, se não caiu tua ficha, tá finito, tá acabando o tempo, tá? Então, vamos procurar nos elevar, positividade, luz. Para que a gente não veio aqui? Qual que é a sua missão, a minha missão? A gente não veio aqui a passeio, né? Para ocupar um espaço Para físico. ocupar espaço. Qual que é a nossa visão? Onde que a gente quer chegar? E os nossos valores, os nossos princípios, né? É isso aí. Então, para finalizar, já passamos aí do tempo. Essa foi mais um quadro Vida Cristã, também, no qual a gente abordou sobre hoje missão, visão e valores, né? Das inúmeras denominações que existem aí, mais de 100 mil denominações, cada um com seus
com seus, sabe, com seus conceitos, com seus valores, com suas visões, com as suas missões, e nunca se entendem entre si. Nunca se entendem, uma competindo com a outra, enfim. E para finalizar, agora para finalizar, Samuel, eu quero aqui também falar de algo que o Samuel já ouviu e que a Valéria também já ouviu, que está queimando meu coração. Está queimando mesmo. Desde que eu me converti, eu ouço falar de um tal de avivamento. O Brasil é o último palco, o último celeiro de avivamento. Né? Desde que eu me converti, desde que eu comecei a frequentar, me batizei, que isso foi em 2005. Eu me batizei, mas já estava frequentando até tomar minha decisão de se batizar. Eu quero dizer para vocês que não vai haver avivamento. Primeiro porque não é bíblico, entendeu? Pelo contrário, Cristo fala que nos últimos dias, para a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriaria. E se você quer avivamento mesmo, só vai haver avivamento nessa nação. Presta atenção, você líder. Só haverá avivamento nessa nação quando você abrir mão do seu cargo, do seu título, da sua posição, do seu status, da sua notoriedade. Quando você abrir mão de tudo isso, sabe por quê? Eu vou trazer um versículo para você. Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, Cristo, mesmo sendo Deus, não teve, não teve a intenção de ter cargo. Ele abriu mão do cargo ser Deus. Ele abriu mão da prerrogativa de ser Deus. Ele era Deus, mas ele abriu mão da prerrogativa de ser Deus, do cargo de ser Deus, da posição de ser Deus. E você aí, batendo no peito, enchendo a boca, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou bispo, eu tenho 30 anos de evangelho. Você não tem, irmão. Primeiro, com essa arrogância aí, você não tem nem 30 anos de evangelho, tem 30 anos de religião. Então, só haverá avivamento nessa nação quando vocês da liderança abrirem mão dos seus cargos, dos seus títulos, das suas posições, da notoriedade e do status de vocês. Aí haverá avivamento nessa nação. Ok? Quer acrescentar alguma coisa, Samuel? Não, imagina, que chega por aqui. E, galera, antes de encerrar, ô Beto, faz favor. Vocês vão conhecer. Prodígio. Isso, vocês vão conhecer aqui o nosso. Tô nervoso, gente. Tô nervoso. Nosso garoto prodígio. Tô nervoso. O nosso garoto prodígio aqui, que tá aí, dá um suporte técnico, que dá um auxílio pra gente, entendeu? Dá uns toques. Então a gente decidiu hoje apresentar ele, o Vetruxon Games, no qual eu faço ali parte do quadro dele ali, do espaço, desenvolvo seu conhecimento. Quer falar alguma coisa aí, Vetruxon? Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Que vocês estão me dando de estar comparecendo aqui. Tô morrendo de vergonha. Não, você Foi totalmente bem desprevenido, tava ali no cantinho, ali quietinho. Peguei no susto. Pegou no susto, meu Deus do céu, eles vão esquecer de mim e vai passar a batida. Mas estou aqui. Isso que é bom, cara. Obrigado mesmo, viu? E o que puder contar comigo, pode contar. Vocês sabem disso. Sempre deixei bem claro. E mais uma vez, obrigado. Olha lá. É isso aí, galera. Então, obrigado aí pela paciência. Então, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like legal lá. Fechou? Valeu! Pra finalizar só um adentro. A gente dá parabéns pra Valéria. Ah, é? Ei, Lembra. Foi ontem, né, Val? Isso. Foi ontem. Foi ontem. Então, Foi ontem. o que você sugere aí, Samuel? Vamos dar uns parabéns pra ela? Vamos, esse podcast aí especial pra Valéria, né? Vamos dedicar a ela. Certo. Ok, então. Obrigado. Eu falei que é o aniversário dela, mas o presente é nosso, né? É isso. Vem aí somar, agregar, trazer conhecimento, trazer virtude. E trazer embelezamento, né? Porque tem muito homem aqui. Né? Então, a presença dela deixa o momento mais leve. Cueca, muito catinga de cueca aqui. Então, Valéria, você é uma bênção nas nossas vidas aí. Obrigado. Gratidão. Pela paciência também, porque eu sei que às vezes não é fácil aguentar a gente, nossas ideias. Nem me fala paciência, gente. É uma Nem me fala vitoriosa. da Né? paciência aqui com esses meninos. Você é uma vitoriosa e a gente vai vencer muito mais. Amém. E bom que daqui pra frente a gente Gratidão. participar das suas vitórias, né? Sim. Família Pod Life, gente. Isso aí, galera. Família Pod Life. Beleza? É isso aí. Então, galera, até a próxima. Valeu! Tchau. Até a próxima.
Que bolinho! Bora. Ê! Puxa. Parabéns pra você. Essa data querida, Muitas felicidade, muitos anos de parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de volta. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Olha, isso que é a mão do protetor. Aê! Gratidão, gratidão, gratidão. Você Que fofos! Vamos lá, vamos lá. Pedido, Discursinho. Gratidão, família Ponte Life, a todos aqui. Não tinha uma oportunidade melhor de você estar com a gente, somando na gente, né? Essa confraternização. Sou muito grata a Deus, muito grata ao universo. E que venham muitos mais aniversários junto com a família. Amém. Gratidão, gente. Você não vai soprar, não? Não! Tira uma foto. Uma selfie, nossa. Eu vou deixar. Aí não dá, né, filho? É, Desculpa o temporizador aqui. tá. Ê! Oververse. Ê! Cadê o barulho? Vamos lá? Bora. Eu vou usar um pedacinho dessa extensão aqui, aproveitar que não está Vamos aqui lá?